Olá, que a paz seja contigo. É, Aqui quem fala é o Cássio Rezende e vamos agora a mais um podcast. Eu espero estar começando, eu digo espero estar começando porque é, a gente planeja alguma coisa, mas a resposta final pertence a Deus, né? Mas eu planejo então iniciar uma série que se chama Questões de Fé. E essa série tem por objetivo uh, explorar algumas questões do nosso dia a dia, esclarecer dúvidas, né? Questões que podemos, perguntas que podemos nos fazer ou fazer para outras pessoas acerca de algumas questões que são assuntos para serem tratados pelas escrituras, pela Bíblia. E um amigo me enviou um questionamento, né? Uma questão para colocar em pauta, né? Eu até agradeço a você que me ouve e me enviou essa questão. Abre aspas. O que você acha a respeito de pessoas que dizem que a Bíblia deve se adaptar ao mundo atual? Não é o correto o mundo atual ter que se adaptar à Bíblia, o que seria um benefício muito maior? Fecha aspas. Então, esse meu amigo me enviou essa questão, e você também que está me ouvindo pode me enviar, né? Você pode me contactar através do WhatsApp mesmo, do grupo do qual você faz parte, através de e-mail, se você quiser me enviar através de e-mail uma mensagem, prcastro@live.com. Enfim, agora vamos então à resposta para isso. A primeira coisa que eu acho que toda pessoa deve levar em conta é que você não pode falar de um assunto se você não tiver conhecimento dele. Então, a pessoa, para ela falar alguma coisa a respeito das escrituras, ela precisa, no mínimo, conhecer o ponto das escrituras do qual ela está falando. Então, por exemplo, se você vai falar do dilúvio, tem pessoa que não acredita que teve dilúvio, mas já leu lá o dilúvio, já viu o que a Bíblia fala a respeito do dilúvio, como ele aconteceu, o porquê que aconteceu. E outra coisa, há relatos arqueológicos que mostram, e paleontológicos, inclusive, que mostram que o dilúvio foi real, né? Por mais que há pessoas que não concordem que a Bíblia seja verdade, o que é um engano, né? Mas por mais que as pessoas não concordem, há onde concordar que houve um dilúvio, né? Uma inundação de proporções mundiais. Bom, tendo dito isso, né? Você não pode falar de um assunto sem conhecer sobre esse assunto. Então, uma pessoa ela não pode falar que a Bíblia deve ser mudada, alterada, se ela não conhecer a Bíblia. E, infelizmente, essa é a realidade. A maioria das pessoas que falam contra a Bíblia não a conhecem de fato. Então, se você conhecer a Bíblia, você vai ver que ela é atualíssima. E muitas pessoas também não conhecem o que Jesus falou em Mateus 24:35. Jesus ele disse que os céus e terras eles passariam, e de fato o céu e a terra, né, os tempos, as épocas, eles sofrem mudança. O que para muitas pessoas o que era absurdo há séculos atrás não chega a ser tão absurdo hoje. A moral do mundo muda, mas a palavra de Deus ela permanece para sempre. E Jesus ele falou de coisas proféticas, né? Em Mateus 24, o contexto ali, Jesus falava de profecias a respeito de 3 assuntos diferentes, a respeito da destruição de Jerusalém, a respeito do tempo do fim e também do tempo do seu retorno e estabelecimento do reino de Deus visível na terra. Então, Jesus fala ali de 3 assuntos diferentes e ele diz que aquilo lá vai se cumprir de fato. A palavra de Deus sempre se cumpre. Se não me engano, no livro de Josué, onde está escrito que de todas as promessas que Deus havia feito ao povo de Israel, todas se cumpriram, nenhuma delas falharam. Todas se cumpriram. Então, a palavra de Deus, a Bíblia, é de fato a régua, o prumo, né, do ser humano, da humanidade. Então, o que eu acho a respeito dessas pessoas que dizem que a Bíblia deve se adaptar? Eu acho que elas não conhecem a Bíblia, porque se conhecessem, elas veriam que, na verdade, o ser humano é quem tem que se adaptar ao padrão divino, o padrão de Deus, que é as Escrituras Sagradas. Infelizmente,
Muitas pessoas não querem conhecer as Escrituras, e é a dica que eu dou para você que está me ouvindo: conheça a Bíblia, conheça a respeito da história de redenção do ser humano, da graça de Deus. Conheça no tempo que se chama hoje. Você não vai conhecer a Bíblia de capa a capa, da noite para o dia, ou do dia para a noite, mas você pode começar agora a ler a Bíblia, porque isso de fato é uma leitura que vale a pena e você vai carregar para a vida eterna. O resto você não vai usar mais, vai ficar por aqui mesmo. Mas o que você vai aproveitar para a vida eterna e para obter vida eterna é de fato os ensinamentos das Escrituras Sagradas. Então, de fato, como esse meu amigo comentou, o mundo é quem tem que se adaptar à Bíblia, e não a Bíblia se adaptar ao mundo, porque a palavra de Deus, e Deus falou palavras dele por meio de seu Filho, Jesus, o Cristo, não vai passar. Os céus e terras vão mudar, nações mudam, reinos mudam, leis mudam, concepções, percepções mudam, mas a palavra de Deus não muda. E que a gente venha a se adaptar à palavra de Deus e não querer que a palavra de Deus, que as Escrituras Sagradas se adaptem à nossa vida. Então, não, a Bíblia não deve ser adaptada, e o que eu acho a respeito das pessoas que querem que a Bíblia mude, querem atualizar, né, a Bíblia, na verdade, elas não conhecem a Bíblia, porque se conhecesse, elas veriam, inclusive há uma passagem bíblica no finalzinho de Apocalipse, que se alguém tentasse mudar ali as palavras do livro daquela profecia, ela seria amaldiçoada. Então fica aí um alerta para a gente, que a gente não tente mudar a palavra de Deus, porque ela já é perfeita. Que a paz seja contigo e até a próxima mensagem.